Muito bem, você já viu então aí algumas das alterações que nós fizemos, né? A princípio foram alterações simples, tá? E você pode, né, comparar, você deve até, não é pode não, deve comparar cada arquivo anterior com o atual, utilizando esse mesmo esquema que eu fiz aqui para você compreender as pequenas alterações que foram realizadas nessas classes de servidor, tá? Agora, a maior alteração de fato aconteceu dentro da pasta Flutter, tá? Você deve se lembrar que para cada arquivo do Flutter nós temos pelo menos 3, né, repetidos, não é isso? Ou tínhamos, né, na versão anterior, tá? Então, para a lista page, nós tínhamos a lista page principal, que é utilizada nos arquivos padrões, né, nas telas padrões, a tela banco, por exemplo, né? Tínhamos a lista page mestre, que é aquela que aparece numa página de aba, tá? E tínhamos a lista page detalhe, que é aquela que aparece numa página de aba, só que lá dentro, né? Como se fosse o contato da pessoa. A lista page mestre seria a pessoa, né? A relação de pessoas, e a lista page de detalhe, né? Seria a contato, a lista de contatos, a lista de endereço, a lista de telefones, tá bom? Isso também acontece com a persist page, temos 3 opções, né? E com a detalhe page 3 opções. No caso da persist page, nós temos 4 opções, que pode ter, tá, aquele caso em que nós temos relacionamento de 1 para 1, como pessoa e pessoa física. Aí nós utilizamos a persist page one to one, né? Então, para cada lista page nós temos 3 arquivos, para cada detalhe page temos 3 arquivos, e para a persist page temos 4 arquivos diferentes. Isso foi bem explicado anteriormente, tá? Só que o nosso código estava todo duplicado, né? Ou seja, se eu tivesse que fazer uma alteração na lista page, tinha que fazer alteração em 3 arquivos. Se eu tivesse que fazer uma alteração na persist page, tinha que fazer alteração em 4 arquivos, tá? No entanto, esse código era duplicado, mas ele não era exatamente igual. Sempre tinha um pequeno detalhe, né, que era diferente entre uma classe e outra, não é isso? Muito bem. Mas nós deixamos esse código duplicado, né, para que você pudesse estudar, não se confundisse e tal, e avisamos que nós iríamos mudar isso daí. E agora nós vamos mostrar a você qual é essa mudança, tá? Comecemos então com a lista page, tá bom? Lista page aqui, ó, Flutter lista page. Flutter lista page é essa daqui, que é a página principal. Imagine a tela banco. Ela vai gerar esse Flutter lista page aqui, tá? Só que esse Flutter lista page aqui, ó, ele não tem mais nada, tá? Só com esse código aqui, tá chamando o super, passando a tabela, e chamando o método montar página de super. Flutter lista page agora está estendendo Flutter lista page base, ok? Então, para cada uma desses três arquivos, para o lista, para o persist e para o detalhe, eu tenho uma base, tá? Perceba aqui, ó, Flutter lista page base, Flutter detalhe page base e Flutter persist page base, tá? O que é que eu fiz então? Joguei todo o meu código dentro dessa página base e fui analisando caso a caso o que é que precisava fazer if e else lá por dentro. Vamos analisar agora, tá bom? Eu vou abrir o Flutter lista page base, tá aqui ela, tá? E eu vou abrir lá no Notepad++ o Flutter lista page base anterior, tá? Aqui no meu gerador anterior, Flutter lista page aqui, ó. Aqui não tem o base, né? Mas seria essa daqui, tá bom? Então tá, na minha lista, na Flutter lista page base, ó, eu também defino esses carinhas aqui. Table, class, objeto principal, título, janela, nome, arquivo. Table, class, objeto principal, título, janela, nome, arquivo. Daí eu tenho o objeto mestre e a classe mestre, por quê? Porque nas minhas demais classes, né, na lista page mestre, na lista page detalhe, eu tenho esses dois caras, então eu já coloquei eles na base, tá bom? Lá para baixo eu tenho data column, data cell e imports, data column, data cell e imports, objeto JSON comentário, objeto JSON comentário, e olha aqui o campus model aparecendo, ó. Ele aparece no Flutter, né? Importa constantes, importa data, importa constantes, importa data aqui, tá? Daí vem o meu construtor. No construtor eu defino as minhas variáveis de classe que estão ali em cima. Tá aqui, ó, meu construtor.
defino as minhas variáveis de classe, né? Daí eu começo o meu laço aqui, ó. Veja que eu não tenho laço aqui dentro do construtor mais não, tá? O que é que eu fiz? Eu criei o método montar página. E é nesse método montar página que está o meu laço, ó, tá? Então o laço está no método montar página. Esse laço aqui agora está no método montar página, tá? Perceba que o Flutter lista page base não vai ser chamado pelo gerador Flutter, não, tá? Eu não alterei o gerador Flutter. O gerador Flutter, ele vai continuar chamando a Flutter lista page, a Flutter mestre lista page e a Flutter aba detalhe lista page. Ele chama normalmente, não alterei nada lá no gerador Flutter, tá bom? Só que essas páginas agora, a Flutter lista page, ela herda de Flutter lista page base, que está aqui em cima. Daí ela chama o construtor dela, ó, passando a tabela, e logo depois ela chama o montar página, passando o data packet, tá? Então vamos lá, vamos no montar página. O que é que faz o meu montar página? O meu montar página, ele começa o laço em cima do data packet, que foi passado aqui para ele, mesma coisa que nós temos aqui, ó, tá? Daí ele chama um método chamado definir dados iniciais. Esse método não está aqui no meu laço, né? Definir dados iniciais. O que esse método vai fazer é definir esses carinhas aqui, ó. O nome do campo, o nome da tabela e o nome do campo atributo, tá? Se eu pressionar F12 aqui nele, ó, F12, tá aqui, ó. Ele pega o campo data model e define o nome do campo, o nome da tabela e o nome do campo atributo, tá bom? Daí voltando lá em cima, depois que eu defino os dados principais, eu verifico se o comentário é diferente de vazio, mesma coisa que eu já fazia anteriormente. Daí eu instancio o JSON comentário. Eu já fazia isso aqui anteriormente. Daí eu defino o campo de lookup. É esse código aqui, ó. Só que neste caso eu chamo o método definir dados de lookup, ó. Então esse código aqui vai estar dentro desse método aqui, ó. Definir dados de lookup, tá? Voltando lá em cima, então, eu começo a chamar os demais métodos. Definir tipo de dado, é esse código aqui, ó. Tá? Daí tem trocar atributo por lookup, que é esse código aqui. Daí tem definir data column, que é esse código aqui, ó. E tem definir data cell, que é esse código aqui. Tá bom? Por que eu coloquei esses códigos separados, né? Primeiramente, aqui na lógica anterior, né, nós temos um else bem aqui, porque eu verifico se o comentário é igual a vazio, é diferente de vazio. Se for diferente de vazio, eu faço dessa forma. Se não tiver comentário, é porque eu estou gerando essa página em cima de uma view que não tem comentários. Daí eu tenho que fazer a mesma coisa de novo, ó. Pegar o tipo de dado, definir a data column, definir a data cell. Mas tem algumas coisinhas diferentes aqui, tá? Então aqui, no meu código novo, eu chamo os métodos definir tipo de dado, trocar atributo por lookup, definir data column, definir data cell. Agora veja, esse definir data column aqui, eu estou passando um false. Por quê? Ele está esperando lá, ó, se é uma view DB, tá bom? Ah, será que eu estou fazendo isso em cima de uma view? Como eu estou chamando aqui em cima de um cara que tem um objeto, que tem um comentário JSON, eu passo um false para lá, tá bom? Definir data cell. Ele está perguntando se isso aqui é uma view DB, ó, view DB, e se isso aqui é uma aba de detalhe. Não é, né? Eu estou trabalhando em cima da lista page padrão, tá? Então eu passo um false para view DB e um false para aba de detalhe, tá bom? Quando eu entro no else aqui, que é ó, o código da minha view, estou gerando agora a view pessoa fornecedor, ele vai cair aqui, tá? Eu defino o tipo de dado, defino a data column passando um true agora, ó, porque é um view DB,
e defino a data cell passando um true para viewDB e um false para a aba detalhe, porque eu não estou na aba de detalhe aqui neste momento, tá? Quando eu venho aqui então, ó, no definir data column, se for viewDB, eu tenho que criar um campo aqui, ó, nome do campo tratado. Eu crio o nome do campo aqui para view, que não vai ser aquele definido no comentário, porque a view não tem comentário, né? E aí eu gero o campo com base nesse nome que eu estou tratando aqui, ó. Tá bom? Então, por exemplo, lá na view, o nome do campo ficou assim, ó. Nome, fornecedor, editora. Um exemplo, tá? O que ele vai fazer aqui? Ele vai transformar isso em nome, fornecedor, editora. É dessa forma que vai aparecer lá no Flutter pra gente. Tá bom? Então, no caso das views, nós temos que fazer esse esquema aqui, tá? Se não for view, ele cai aqui, ó. Ele pega o label, que vem no JSON comentário, e pega a toType, que vem no JSON comentário, tá? No caso da data cell, eu recebo dois parâmetros. Eu recebo viewDB, daí, se for viewDB, deixa eu ver onde é que está aqui o if viewDB. Deixa eu ver. Tá bem aqui, ó. Se for viewDB, ele já seta o formato decimal para valor. Tanto o formato decimal quanto as casas decimais, ele já coloca valor, tá? Agora, se não for uma view, aí ele vai pegar isso lá do objeto JSON, a máscara que está definida lá, tá? E no caso da aba detalhe, lá embaixo ele verifica aqui, ó. Se for uma aba de detalhe, ele tem que colocar um widget na frente, tá? Se não for, ele não coloca esse widget. Como é que você vai saber disso daí? Você vai saber disso daí se você abrir a Flutter Detalhe Lista Page aqui, ó. A Flutter Detalhe Lista Page, quando você vai setar a célula dela, o data cell, ó, ele recebe um widget na frente dele, tá? Aqui, ó, detalhar widget ponto objeto mestre, ok? Esse daqui, quando você chama o detalhar, ele não tem widget na frente dele, ó, tá? Além disso, na de detalhe, ele chama o widget objeto mestre, objeto principal. Aqui ele chama apenas objeto principal, tá? Então aqui, ó, widget objeto mestre, objeto principal. Aqui ele chama apenas o objeto principal, caso ele não venha de uma aba de detalhe, tá bom? O resultado disso aqui, né, de ele arrumar os imports aqui e tudo mais, é o seguinte. Isso tudo está na minha lista page base, tá? Então, na minha lista page, eu só chamo a super, passando o nome da tabela, e chamo o método de montar página, passando o data package, tá? Já na minha mestre lista page, o que acontece com ela? A mesma coisa, olha que legal, tá? Eu chamo super passando a tabela e chamo super montando a página passando o data package, tá? Agora, quando eu passo para minha detalhe lista page, ó, aí ela é diferente, né? O código dela é diferente, tá? O que é que eu faço então? Primeiro eu chamo o super passando a tabela e a tabela mestre, tá? Se você for lá em cima, ó, na lista page base aqui, ele, no construtor dele, pode receber a tabela, e a tabela mestre não é obrigatório, é opcional, tá? Então, apenas aqui no Flutter aba detalhe page que eu passo a tabela mestre, tá bom? Daí aqui mesmo eu já começo o meu laço. Tá? Daí no meu laço, olha, eu defino os dados iniciais, tá? Por isso que eu separei aquele códigozinho do definir dados iniciais, para eu chamar ele daqui, para não ter código repetido aqui, tá bom? Daí, ó, eu verifico se o comentário é diferente de vazio, se for, eu instancio o objeto JSON, defino o campo de lookup, essa definição do campo de lookup aqui é diferente, tá? Se você vir aqui, ó, ele define o campo de lookup, mas ele não tem um else aqui, tá? Então eu chamo o definir dados de lookup, aqui também eu chamo o definir dados de lookup,
Só que aqui eu tenho um else, tá? Por quê? Porque na minha lista page, lá na página lá de dentro, né? Quando eu estiver mostrando os contatos da pessoa, eu não quero mostrar de novo o nome da pessoa, porque ali é uma página de detalhes já daquela pessoa. Eu não preciso mostrar a pessoa dentro dos contatos, né? Então, por conta disso, nessa página de detalhes de lista, eu não quero mostrar um lookup, né, ou o nome do objeto pai dentro da lista. Por isso que eu tenho esse else aqui, tá? Então, não pode ser o mesmo código definido para as demais listas, ela é diferente, né? Daí eu defino o tipo de dado, aí sim, é igualzinho o método que tem aqui, ó, definir tipo de dado. Depois eu troco o atributo por lookup, também, é igualzinho o método que nós temos aqui, tá? Daí a data column aqui, ó, eu chamo definir data column, mas na minha página de detalhe a data column é totalmente diferente, tá bom? É um código só dele, só tem esse código nessa página de detalhe. Então eu deixo o código do jeito que ele é aqui, tá? Além disso, eu só defino data column e data cell se o campo lookup tabela for diferente de não, ó, tá? Esse código não tem aqui em cima, né? Ele só acontece nessa página de detalhe, tá? Finalmente a data cell, ó, eu chamo definir data cell passando um false. Por quê? Porque isso aqui não é uma view, tá? A view não vai entrar nessa página de detalhe, tá bom? E passo um true para o aba detalhe, e aí ele vai gerar a página de acordo, né? Vai colocar lá o widget na frente, vai colocar o objeto mestre lá na frente, como a gente quer que ele coloque, tá? Dessa maneira aqui, eu não tenho mais código nenhum repetitivo, né? Repetido aqui, tá? Daí você vai ver que a mesma coisa eu fiz com as demais, né? Então, no caso da detalhe, eu tenho a flutter detalhe. Deixa eu fechar essas daqui. Fechar todo mundo. Eu vou ter uma flutter detalhe. Deixa eu ver onde é que ela tá. Flutter detalhe page base, ó, tá? Onde toda a minha lógica se encontra aqui. E se ela estiver chamando métodos, né, como definir dados iniciais, definir dados de lookup, trocar atributo por lookup, definir list, tile, data, arrumar imports, é porque esses métodos podem ser chamados por uma outra página que não é exatamente igual a ela, tá bom? Que certamente é a página lá de detalhe da aba, né? Ela é que é sempre a diferentona, né? Então veja que a flutter detalhe page, ó, vai herdar dela, da flutter detalhe page base, e ela chama só o super tabela e o montar página, simples assim. Daí o flutter detalhe mestre detalhe, ó, tá? Flutter aba mestre detalhe, a mesma coisa. Eles chamam o super e monta a página. A diferentona vai ser essa daqui, ó, a flutter detalhe page. Aí esse código aqui é diferente, né? Como ele é diferente, a gente vai tentando não duplicar o código, tá? Como? A gente mantém uma certa parte do código e vai chamando os métodos de código repetido, né? Como esse daqui, ó, definir dados iniciais, como esse daqui, definir dados de lookup, trocar atributo por lookup, definir list, tile, data. E lá no finalzinho, o arrumar os imports, tá bom? Os demais aqui, ó, tem que ficar da forma como é, senão vai prejudicar a nossa lógica, né? Pronto. Aí o mais complicado de todos é o persist, porque o persist são 4 páginas, né? Então, o persist, ele vai ter aqui um persist page base, tá? Daí o persist page base, olha, eu vou ter o método montar página, onde eu recebo aqui o data package. Eu tenho que verificar se é uma página de aba, ó, para páginas mestre detalhe one to one, e tenho que verificar se ele controla o form alterado local, porque vai ter determinados momentos em que eu vou dizer que aquele form local foi alterado, né? Se eu tiver numa página lá de dentro, tipo eu estou adicionando um contato, daí eu já coloquei os dados do contato, que ele está dentro da pessoa, né? Eu quero sair daquele contato sem salvar, então eu tenho que verificar que aquele form local de contato foi alterado. Cara, tu vai perder esses dados, tu quer perder esses dados? Daí o cara diz, não, não quero perder. E ao mesmo tempo, né, naquele contato que foi adicionado localmente, se o cara tentar sair da inclusão da pessoa, eu tenho que avisar para ele que ele colocou um contato, mas que aquele contato não está no banco de dados ainda, né? E nós controlamos isso através da view utilib, né? Tem um
um booleano lá na view utilib que informa que o dado de um form de detalhe foi alterado, tá? Então, por conta disso, nós temos que ter esse carinha aqui, ó, controla form alterado local, para colocar ou não esse código aí. Aí tem alguns if elses aqui, que você certamente vai descobrir melhor quando você fizer a comparação utilizando o Cadif3, tá? Então, vem aqui o nosso montar página, daí ele vai começar a chamar alguns métodos, né? O método definir dados iniciais, definir dados de lookup, montar campo com lookup, tá? Então, aqui nós temos um código gigantesco, né? Que era o código dos nossos 3 widgets de formulário, que é o text form field. Só que o text form field pode ser um text form field com lookup, então vamos dizer que sejam 4 campos, né? É o nosso lookup, é o nosso text form field padrão, é o nosso drop down button e é o nosso date picker item, tá? Então eu separei dessa forma aqui, ó, para nós chamarmos 4 métodos diferentes, tá bom? Então aqui para baixo nós vamos ter o definir dados iniciais, vamos ter o definir dados de lookup, vamos ter o montar campo com lookup, o abrir campo de lookup, e aí você vai perceber, né, que de dentro de alguns métodos nós chamamos outros métodos, né? Por exemplo, esse montar campo de lookup, ele chama o método abrir campo de lookup, o abrir campo de lookup expanded e o fechar campo de lookup. E por que isso? Porque lá na página de detalhe, essa porção de código aqui, ó, ela é diferente. No lugar de ela chamar objeto principal, ela chama objeto mestre.objeto principal, tá? Só que esse bloco de código, esse bloco de código e esse bloco de código lá é exatamente igual. Pô, então como é que a gente faz para manter esse código apenas uma vez? Nós separamos eles em métodos, tá? Então nós chamamos o abrir campo de lookup aqui, ó. Essa porção de código é exatamente igual para essa página e para todas as outras, né? Então não teria por que deixar esse cara duplicado. Como ele é exatamente igual para essa página e para as demais, joga ele no método, chama esse método das demais páginas, tá bom? Na verdade, a página que dá mais trabalho é a página de detalhe. É ela que tem umas coisas bem diferentes lá, né? E aí a gente tem que ficar chamando os métodos de dentro dessa página de detalhe. E, por conta disso, nós temos que montar toda a infraestrutura na página base também, tá? Agora, perceba que se eu abrir a persist page, ela vai herdar da persist page base e aí ela só chama a super e chama o montar página. Agora perceba, quando ela chama o montar página, ela manda o data package, daí ela informa que ela não é uma página de aba, a página de aba está false, e ela informa que ela controla o form alterado local, tem que passar um true para esse cara aí, tá bom? Quando você abre a Flutter Persist Page Mestre, Flutter Persist Page, deixa eu ver onde é que ele está aqui, aba persist, aqui ó, aba mestre persist, ele faz a mesma coisa, tá? Mesma coisa desse aqui, mas veja, tem uma diferença, né? Na mestre persist page, ele informa que ele é uma página de aba, true, tá? Nessa daqui, ele não informou que era uma página de aba, ele passou um false. E aqui, no segundo item, que é o controla forma alterado local, ele passa um false, porque não é para você colocar form true alterado, form alterado igual a true, não é para ter isso nessa página mestre persist page, tá? Muito bem. Daí agora nós temos a detalhe persist page. Ó. A detalhe persist page é quase igual, quase. Tá? A diferença é que ela vai ter esses outros carinhas aqui, tá? Daí ela chama o super passando a tabela, define esses dois caras aqui de cima, o objeto mestre e a classe mestre, e ela chama o montar página passando um true e um true, ok? Então ela tanto é uma página de aba, como ela quer controlar o form alterado local, tá certo? Finalmente nós temos a one-to-one, que seria ali a pessoa física, a pessoa jurídica ou qualquer outro relacionamento 1 para 1, que é feito através dessa página. Essa aqui é a mais trabalhosa, né? Porque ela tem vários códigos diferentes, tá bom? E é nela que a gente começa a chamar os métodos de forma separada. Olha, ela vai ficando aí com o código
parecido com o código da página base, tá bom? Só que nós vamos deixando nela apenas o código que é realmente diferente das demais, né? Por exemplo, essa porção do código aqui, ó, onde nós definimos o campo de lookup, se nós compararmos esse código com a página base, aqui, ó, definir o campo de lookup, você vai ver que bem aqui ele vai utilizar aqui, ó, this.objeto-mestre, widget.this.objeto-mestre, tá? Aqui vai ser widget.this.objeto principal, tá bom? Então é diferente, né? Essas duas linhas são diferentes, tá? O que a gente faz então? Chama lá o método para definir o dado de lookup, que é igualzinho o código para um e para outro. Mantém as duas linhas. Mantém as duas linhas aqui, porque esse código é diferente. Mas lá embaixo, para montar o widget, ó, nós estamos chamando os 4 métodos também, ó. Montar campo com lookup, montar o teste form view de padrão, o dropdown e a data. Aí aqui embaixo, ó, se a gente comparar o montar campo com lookup com o montar campo com lookup que tem aqui, você vê que é basicamente a mesma coisa, lógico. Olha. Abrir o campo de lookup, tá? Porque tanto para essa página como para essa, como para todas as demais, o código de abertura do campo de lookup é igual, tá? Agora, logo depois desse código, aí nós temos essa porção de código aqui, ó, que é diferente. Tá bom? É diferente para essa página, é diferente se for uma página de aba, é diferente se ele controla o form alterado local, tá? E é diferente para essa página aqui porque ele tem que colocar tudo isso daqui, ó, tá bom? Aí depois desse bloco de código, ele abre o expanded. Ele abre o expanded, tá? Você lembra como é que era esse código anteriormente? Vamos ver. Nós viemos aqui no Flutter, vamos abrir aqui o persist page mesmo, tá? Anteriormente ele era um blocão de código só. Tá? Eu já testava aqui, ó, se tinha o campo de lookup, e aqui eu definia todo o campo de lookup, ó. Tá? Então veja só, todo esse código aqui é repetido, ó. Isso tudo aqui é repetido, tá? Então esse bloco de código aqui está dentro de um dos nossos métodos novos aqui, tá? Tipo esse, abrir campo de lookup, ó. Tá certo? Outra porção do código aqui, ó. Esse código aqui é todo repetido. O expanded. Tá? Em algum momento aqui nós vamos achar esse expanded. Aqui ele, ó. Ok? Então, código repetido. Então, código repetido nós separamos em métodos, tá? Enfim, nós tínhamos então aqui um blocão de código, que você lembra muito bem dele, né? Esse blocão de código estava repetido entre as classes, né? Com alguns pedaços que não eram repetidos, né? Então, em determinado momento, nós tínhamos aí, por exemplo, form alterado. Deixa eu ver se é esse o nome. Esse aqui acho que ele não vai ter o form alterado. Acho que não. Nós vamos ter isso aqui dentro do, talvez o detalhe persist page. Opa. Form foi alterado. Aqui, ó. Form foi alterado, tá? Então, em algumas páginas nós temos isso daí. Deixa eu ver se na persist page eu tenho ele. Tenho também. Ele aparece em 2 lugares aqui na persist page. Ele aqui também aparece em 2 lugares, na aba de detalhe. Agora na mestre persist. Mestre persist, nesse aqui. Ele não aparece, ó. Forma foi alterada, não tem nessa daqui. E na one to one, vamos ver. Ele também não tem, tá? Esse form foi alterado é exatamente
o que nós recebemos aqui, ó, controla form foi alterado, tá? Apenas passando um true para cá é que nós vamos fazer esse bloquinho aparecer, esse código aparecer aqui, ó. Tá bom? Muito bem. Então você viu que a explicação foi um pouco rápida, né? De fato não foi passo a passo, porque eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você compare os dois geradores arquivo por arquivo, tá? O seu servidor, não precisa se preocupar com os outros servidores, tá bom? Você abre aqui o seu servidor, vem aqui, o Java, por exemplo, abre o gerador Java, copia ele para outro canto do computador, como eu fiz, aí você vai no gerador anterior, tá? Pega o gerador Java também, renomeia um para gerador Java 1, renomeia o outro para gerador Java 2, seleciona os dois arquivos, abre com o Cadif, compara um com o outro, tá bom? Faz isso com o controller, com o módulo, com o repository e com o CEFS, no caso do Java, né? Para cada servidor, compara cada um dos arquivos com o gerador anterior para você ver o que é que foi alterado. Isso aqui vai ser fácil. No caso do Flutter, você vai ter mais trabalho nessa comparação, mas eu quero que você faça também essa comparação para você entender o que é que evoluiu de um para o outro, tá bom? E na dúvida, você vai me demandar lá no Trello, tá? Eu também quero que você execute e teste gerando os arquivos tanto individuais por tabela, como os arquivos, né, no seu total, tá? Já vou avisando que pode acontecer aí algum problema, porque eu fiz uma pequena alteração para que o gerador de código ele fique pronto para pegar o nome da tabela de lookup aqui, ó, tá bom? Anteriormente ele estava gerando o nome da tabela de lookup a partir do campo PK, né? Por exemplo, na tabela banco agência. A tabela banco agência ela tem um campo chamado ID banco, tá? ID banco, ok? O que o gerador fazia então? Ele fazia um esquema aí e descobria que o nome da tabela era banco, na tabela mestre, tá? Agora não. Eu quero que o nome dessa tabela sempre seja definido aqui em tabela lookup, tá? Então, aqui vai ter que ter o nome banco, tá? Só que o nosso modelo ainda não tem isso aí preenchido, tá bom? Então, é bem provável que no momento de gerar aconteça alguma comédia, algum probleminha por conta da falta dessa informação, desse campo lookup nos campos que são chave estrangeira, tá? Mas enfim, deixo agora em suas mãos esse estudo em cima do gerador, que é importantíssimo, né? Isso daí vai facilitar muito, muito, tanto a nossa vida como a tua, né? Caso você altere o gerador para desenvolver os seus próprios projetos, tá? Tá com você então o estudo em cima dessa segunda versão do gerador, tá?